aí, gente, mais um ano se iniciando por aqui. Nossa, esse filtro me deixa belíssima. Quero saber como é que foi pra vocês essa virada de ano. Pra mim foi um pouco diferente. Foi uma virada de ano que eu passei sozinha, na verdade, praticamente em uma ligação com a minha família. Então foi um pouquinho diferente do que normalmente a gente costuma ter, né, nessa época de fim de ano. Porque eu resolvi fazer algo mais tranquilo, mais de boa, sabe? O Natal eu passei com a menina que trabalha junto comigo, só eu e ela. A gente fez um jantarzinho básico, bebemos, comemos, conversamos bastante. Foi um pouco diferente, principalmente porque nos 2 primeiros natais que eu passei aqui foi com um grupo grande de pessoas, onde a gente fez a ceia, comemorou e tal. Mas confesso que foi muito bom. E o ano novo eu passei sozinha. Eu fiz também uma mesa de frios, assei uma pizza, bebi cerveja, liguei pra minha família. Então também foi um ano novo mais calmo, mais tranquilo do que normalmente teria sido nos outros anos, sabe? E esse é um tópico que eu queria conversar com vocês também, né? Sobre como é quando você vem morar em outro país. As questões das amizades, contato com a família e tudo isso, porque muda um pouco. Então eu acho que você tem uma coisa que eu posso falar pra vocês que pra mim é um pouco difícil, desde que eu cheguei aqui, foi com a questão de fazer amigos. E pra mim, essa é a pior parte. Tipo assim, você manter um vínculo de amizade que eu acho um pouco difícil se você não tem uma rotina parecida. Então, se você não trabalha junto, não estuda junto, não mora junto, fica um pouco difícil de você ter um convívio, sabe? Uma rotina, ou de repente sair algumas vezes por semana. E aí, pra mim também tem outra coisa que pega muito. Eu gosto de rock e todas as pessoas que eu conheci aqui praticamente não curtem o mesmo estilo musical que eu. Então fica um pouco difícil, porque os lugares que eu gosto de ir, as pessoas não gostam de ir. Elas gostam de balada, eu não gosto de balada. Eu gosto de ir pra um pub, sentar, beber e ouvir a música. Então, normalmente, as pessoas que eu conheci aqui não têm o mesmo gosto musical que eu. Então, isso pra mim também me pega um pouco, sabe? E sem falar que a maioria dos shows que eu fui, só pra vocês terem uma noção, foi sozinha. Porque eu não conheci pessoas que têm o mesmo gosto musical que o meu. Então, isso meio que também me dificultou um pouco de eu fazer amizades. E aí, agora, depois que eu mudei de cidade, também complicou. Então, eu não conheço muitos brasileiros aqui, onde eu moro. Então, também isso me dificultou um pouco na questão de fazer amizades. Eu confesso pra vocês que eu acho que até 2 semanas ali antes do Natal, eu tava um pouco que surtando com essa situação. Porque pra mim tava sendo muito difícil, me sentir cada vez mais isolada. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso, de estar sozinha. Tanto que morar sozinha pra mim tá sendo maravilhoso. É outro nível, sabe? Então, fica um pouco complicado você conseguir administrar esses sentimentos internos, sabe? Vira ali, tipo, meio que um turbilhão de pensamentos e de sentimentos, sabe? Do tipo, o que eu faço? Eu quero manter amizades, eu quero... Minha barriga roncando. Eu quero manter amizades, eu quero manter um vínculo afetivo com as pessoas, mas ao mesmo tempo fica um pouco difícil por conta da rotina, por conta da localização, já que eu me mudei de cidade. E aí, nos dias que eu tenho de folga, as pessoas não têm folga no mesmo dia. Entende? Fica um pouco complicado. E aí, esse momento que você tem que estar com a sua terapia em dia pra, do tipo, entender as dificuldades da vida, né? As diferenças e tal. Alguém me manda mensagem. E aí, essa parte é um pouco difícil, porque você tenta de algum jeito manter um vínculo com os amigos aqui, mas ao mesmo tempo não bate os horários. E você tenta ter um vínculo com familiares e amigos no Brasil, mas ao mesmo tempo você não está lá presente para viver momentos, para viver situações. Então acaba que você vira num ciclo, sabe? E que se você não se ligar de que esse é o momento de você viver vários momentos de você com você mesmo, você surta. E já cheguei várias vezes a chorar sozinha, a me sentir culpada, a não entender esses sentimentos que estavam aqui dentro. Então é um pouco difícil você aprender a lidar com esses pensamentos, esses sentimentos. Mas, cara, eu acho que eu tenho saído muito bem, mas principalmente porque eu tenho aproveitado pra ler bastante e tô fazendo terapia também, que eu acho isso me ajuda muito, principalmente na questão de entender as coisas, de não ficar projetando muitas coisas negativas pro futuro. Enfim, me ajudou demais. Mas é um pouco difícil, principalmente essa fase pra mim, né? Eu ver os meus sobrinhos crescendo e eu não estar perto pra acompanhar, apesar de ter sido uma escolha que eu fiz estar aqui. E apesar de eu amar muito eles, estar distante pra mim é um pouco sofrido. Esse é um ponto negativo. É um pouco difícil ainda esse fato de eu não ter conseguido fazer amizades
nessa cidade que eu tô morando agora. Tenho sim amigos em Dublin, tem pessoas que eu sei que eu posso confiar, mas é diferente. É diferente porque eles me chamam pra ir pra festa à noite, eu não posso ir. Me chamam pra ir pra aniversários, eu não posso ir. Me chamam pra fazer coisas em dias que eu não posso. Então eu acho que se eu estivesse na mesma cidade, eu conseguiria manusear isso mais tranquilamente. Então essa é uma fase que pra mim tá pegando um pouco. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de morar sozinha. Inclusive, fiz uma viagem pra Liverpool por 3 dias e foi maravilhoso, fiz sozinha. E então estar sozinha não é um problema pra mim, mas talvez seja um problema pra outras pessoas. Então eu acho que saber lidar com a solidão é importante. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que querem morar sozinha ou de repente ir pra uma outra cidade, imigrar, ir pra um outro país, eu acho que o que a pessoa tem que realmente aprender é se amar e estar bem com a solidão. Porque eu tô sozinha em casa agora. Se eu ficar calada, você não ouve nada. E às vezes esse silêncio é ensurdecedor. Tipo assim, você surta, real. Então eu acho que você saber lidar com a solidão, você saber se cuidar, não depender de outra pessoa para que você tome as suas decisões, eu acho que é o mais importante. Então eu acho que de modo geral é você saber ser um adulto funcional. Ou seja, saber limpar uma casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar das suas finanças, saber o básico, do básico. E também se sentir bem estando só. Porque independente do que aconteça, é você por você. Então você vai ter que tomar as decisões por você. Por exemplo, quando eu tô numa situação que eu não sei o que fazer, eu mando mensagem pra minha mãe, converso com ela, pergunto o que ela acha, pergunto de outras pessoas o que as pessoas acham, mas no fim, a decisão que tem que tomar sou eu. Então é você ser responsável por você. E isso é muito difícil. E isso às vezes você chora, você ri, você se descabela, escreve, liga pra alguém, mas a decisão final tem que ser sua. E principalmente pensando no seu bem-estar. E não de repente no bem-estar da menina que divide casa com você, do namorado, do marido, da família, sabe? Então é uma decisão às vezes egoísta. Eu acho que de uma certa forma você tem que ser egoísta pensando no seu bem-estar. Enfim, tem dias que eu queria falar isso aqui. Já tem um tempo também, né, que eu não gravo, mas é porque foi uma loucura esse negócio de final de ano, nem receita eu consegui fazer. Então, é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Não sei se fez sentido pra variar, mas eu acho que são coisas que valem a pena eu compartilhar. Não mostrar também só o lado maravilhoso de imigrar. Você tem muitos benefícios, mas também tem os malefícios. Não sei se faz sentido. Mas enfim, eu achei importante compartilhar isso com vocês, pra vocês verem como nem tudo são flores. Tem essa parte um pouco mais solitária, um pouco mais isolada e um pouco mais difícil, mas de modo geral vale muito a pena. Eu não me arrependo da minha decisão. Eu sei que é um pouco difícil. Tem dias que eu choro, tem dias que eu surto, tem dias que eu me isolo, tem dias que eu quero sair, que eu quero me divertir. Mas eu acho que o mais importante é eu estar de bem comigo mesmo, de modo geral. Enfim, espero poder voltar aqui mais outras vezes. Até nosso próximo vídeo.